Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos, Aline, Pati. Deixa eu chamar aqui a minha amiga, Alba, para a gente dar início. Só um minutinho. Chamando ela aqui. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Boa noite, Dani. Eu acho que eu estou de filtro. Que chique! Que Boa noite, linda! pessoal. Já Que temos prazer, o Dani. Edson. Boa noite, meu primo. Olá. Olha, Gabriel, o meu filhote, entrou aí. Que legal. A Flávia Bem-vindo. também. Flávia, minha amiga, e ela também é que ajuda na arrumação técnica. Ai, que Obrigada. bom. Obrigada, Flávia. E vamos recebendo aí as pessoas, nos apresentando um pouquinho também, né, amiga? Se você quiser Pois começar falando um é. pouquinho aí da Ai, sua. Doris entrou. Doris é de Floripa. Conheci Doris lá no congresso. Doris, obrigada a você por aqui, gente. Obrigada. Então, você pediu para eu. Minha irmã tá entrando aí. Que bacana, fico muito feliz pela presença de todos vocês aqui. Então, Dani, eu sou advogada, né, há algum tempo e sou formada em constelação familiar e também mediadora. E atuo aqui como advogada em Irecê, aqui na Bahia. Tenho o maior orgulho de falar que estou aqui na Bahia, no interiorzão da Bahia, e você aí, né? Curitiba, E em agora, São Curitiba Paulo. agora, pois é, para o mundo, né, Dani? E Sim. levando e trazendo o nosso conhecimento, estamos aqui, como nossa frase, eu estava aqui na estante meditando e pensando, nós estamos a serviço da vida. Sim, E isso nos traz aqui hoje. Muito exato. obrigada por estar aqui, por estar a serviço da vida, servindo com meu conhecimento e espero trazer algo de valioso essa noite para as pessoas que estão aqui com a gente. Ah, Tá? imagina, eu que agradeço também a você. Bem-vinda. Muito, muito obrigada pelo convite nesse tema interessantíssimo, instigante, né? Para a gente Muito, também. muito Muito obrigada. interessante. E eu também agradeço a você e fico muito feliz. Nós nos conhecemos num congresso, né, de constelação em São Paulo e foi assim muito lindo. Já foi ali uma conexão bem especial, né? E a gente já vem trocando conhecimento, já vem trocando ideias, aprendendo juntas aí há um tempo, né, amiga? Então, e agora fazer juntos esse momento, né? Essa conversa, poder trazer o nosso conhecimento é muito especial para mim também. Obrigada. E deixa eu ver E se tem neste, mais algumas pessoas. Oi, pode falar. e neste momento que é tão interessante que, né, dessa pandemia, onde a gente vê que as distâncias elas estão cada dia menores. E nossa amizade, a gente se viu no congresso, o primeiro congresso do DNA de Constelação Familiar em São Paulo, e a gente continua aqui firme e forte, né? E Sim, isso é bacana, a gente precisa mostrar para as pessoas. Eu acredito que nesse momento da pandemia do Covid-19, as pessoas estão se encontrando esse lugar
e dizendo que é possível. A gente pode mostrar que é possível a gente ter realmente uma amizade, você de Curitiba e eu aqui do interior da Bahia. Sim, sim. E depois um tempo também fui para São Paulo, né? Agora estou lá, mas vim passar um tempinho aqui. Aí nessa fase eu tô ficando por aqui. Mas está sendo muito bom também. Tem mais algumas pessoas entrando aqui também. Obrigada, pessoal. Bem-vindos. Grazi. E a Miguel é meu filhote que está aí com o meu outro filho. Aí ele tá aqui, oi mãe, eu preciso mandar um alô para ele, senão ele vai Sim, dizer, a senhora não fala comigo. que legal. É, bom, eu acho que conforme as pessoas vão entrando também, a gente vai interagindo e vai incluindo todos, né? Todos bem-vindos e vão entrando e vão se inserindo aí também no assunto, na conversa, né? Todos muito Sim. bem-vindos. É, então, a nossa intenção e aí a nossa contribuição para hoje é a gente olhar para as constelações organizacionais, né? Que eu ainda não tenho assim uma total opinião sobre esse tema, porque eu acho que também é novo, ao mesmo tempo que já tem muitas pessoas conhecendo e já tem sido aplicado, mas também ainda é novo você ter esse olhar da constelação nas organizações, né? Porque parece que é algo tão estruturado, é algo tão fechado, mas não, ele tem tão a ver, né, com as nossas famílias, com o nosso sistema, com um olhar maior também aí para um grande sistema organizacional, né, que atua no mundo, na verdade, em tudo que a gente vivencia e tantas trocas, né, que fazemos que estão relacionadas com as organizações, mas que também tem muito a ver com a gente, né, com os nossos, tudo que a gente recebeu ou que a gente herdou também, né? Então tem muitos olhares aí, né, para a gente poder ampliar nesse tema, né? Mas eu gostaria de dar início propondo, né, que a gente combinou um pouquinho também, né, Alba, de falar algumas coisas, porque como é muito amplo, a gente não consegue também, né, olhar Sim. para tantos temas, né, como tem dentro dessa área. Então, a gente poderia começar falando sobre a hierarquia, né, nas empresas. E só lembrando que as leis do amor, né, do Bert Hellinger, elas são aplicadas nas empresas. Da mesma forma que a gente consegue aplicar e a gente vê no sistema familiar e em outras áreas, nós também conseguimos aplicar nas empresas. Existem umas pequenas diferenças, existem algumas coisas próprias desse ambiente, né, que a gente precisa olhar e algumas dinâmicas, interpretações, mas elas são aplicáveis nas organizações, né? O pertencimento, a ordem ou a hierarquia e o equilíbrio no dar e no tomar, né? Então, é totalmente possível de serem aplicadas na empresa, né? Então, a gente separou aqui para começar falando sobre a hierarquia, né? Então, se você Ai, quiser dar início a esse tema, a esse ponto, né, acho que já podemos começar, né? eu quero dar um alô aqui para uma prima minha que está entrando, Cacau, obrigada por você estar aí. Pediatra em Mato Grosso, Janice que está por aqui também, Ai, oi, Alice. Janice, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Então, Dani, é muito interessante você me propor este tema, porque para mim é um tema que faz muito sentido. Eu quero registrar aqui que eu fiz a minha formação de constelação familiar com Peter e Tsuyuko, em São Paulo, através do Instituto de Filosofia Prática.
E eles propõem, antes da formação, um curso preparatório onde são divididos em 3 módulos. Por que eu estou falando isso? Porque eles trabalham, primeiro, nós e nossos relacionamentos com os nossos pais, irmãos. A gente vai para o segundo módulo, onde nós vamos ser trabalhados no nosso relacionamento de casal, né? Você, quanto casal. E lá eu descobri que eu também, sozinha, eu posso ser um casal, eu sou um casal, né? Estou solteira, mas eu posso me completar comigo, né? E assim ser feliz também. Lógico que, que de repente estou aberta para um relacionamento, mas está tudo certo. E aí a gente vai para outro lugar, onde a gente, no terceiro módulo, a gente vai falar sobre relacionamento nas empresas. E é uma sequência bem interessante, né? E eles usaram, e Bert Hellinger traz essas 3 ordens, que ele chama 3 leis do pertencimento, né, no nosso lugar. E aí eu achei tão interessante esse curso, porque eu acredito que mais ou menos segue a ordem. Nos relacionamentos, pertencimento, equilíbrio entre dar e tomar no relacionamento de casal, e na empresa a ordem. Por que eu estou falando disso? Porque dentro da empresa, a ordem, ela é a hierarquia, ela vem primeiro do que o pertencimento. Porque dentro da empresa você tem que olhar para o dono da empresa, quem foi que fundou a empresa. Essa pessoa, ela precisa, ainda que ela deixe a empresa, seja um sócio, seja alguém que fundou lá, ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser honrada, né? Então, essa ordem, ela é muito interessante. A ordem dos irmãos dentro da empresa, ela precisa ser olhada, porque quando a gente fala dessa ordem ser olhada, é que quando não se olha e quando não se coloca em ordem essas situações, existe uma tensão. Existe uma tensão e as pessoas não sabem por que têm essas tensões. E que elas vão descobrir através de uma constelação, né? E que é possível colocar em ordem depois. Mas a pessoa que te dá o emprego, ela precisa ser honrada. Ela precisa ser, né? Você precisa agradecer por aquilo que você recebe todos os dias. Ela te dá a oportunidade de você levar para a sua família, para a sua casa, o seu pão, né? O seu alimento. E Bert Hellinger, nesse livro lindo, maravilhoso, que eu tenho alguns livros dele, mas esse livro dele aqui, Histórias, eu recomendo, né? História de sucesso na empresa, no trabalho. Ele diz que uma das profissões mais bacanas que tem é de empresário. Por quê? Porque o empresário, ele dá emprego para muita gente, né? Ele se dá para muita gente. E é muito bacana olhar e dizer, né, quantas pessoas estão nesse momento, quantos empresários estão nesse momento favorecendo milhares de pessoas que estão dentro de casa. E quantos trabalhadores estão ali recebendo diante desse movimento que a gente está passando, mas que tem pessoas que estão trabalhando, que estão servindo os outros, Sim. que estão a serviço da vida, né? Então, é muito interessante você olhar e essa pessoa, né, para as pessoas que vieram antes. E essa ordem na empresa, Ebert também diz que é muito interessante, que quando sai um funcionário da empresa, ele também precisa ser honrado, ele também precisa ser respeitado. E quando você deixa também um emprego, uma empresa, né, Dani, você precisa Sim. agradecer o que você teve lá atrás, você precisa agradecer tudo que você passou, para que você aqui chegue com mais força e abra um caminho para o novo. Por que eu contei a história em relação ao meu primeiro curso que eu fiz antes da minha formação? Porque hoje eu percebo que eu precisei voltar lá para trás, para minha família, eu precisei ficar pequenininha perante minha mãe,
perante meu pai, perante meu destino, perante as coisas. Eu precisei depois olhar para os meus relacionamentos e honrar todos eles. E agora eu chego e digo, agora eu sei o que eu quero com a minha empresa, com minha advocacia, né? Com as minhas constelações, e agora eu olho para o novo, entendeu? E agora é como se fosse um caminho mais leve. Quando você consegue se encontrar na sua vida, dentro da sua família, você consegue se encontrar dentro da empresa. Tem uma passagem nesse livro também, que é muito bacana, que Bert Hellinger diz assim, quando você for admitir um funcionário, pergunte a ele qual é o relacionamento dele com a mãe dele. E aí a gente tem muita história para contar, se a gente for entrar nessa situação, para Sim, olhar para o seu papel, para o seu lugar de filha, como filha em relação à sua mãe, né? Dentro da empresa, nesse movimento que é assim, gigante. Então, sim, a constelação dentro da empresa, ela tem hoje, eu vejo que ela tem hoje um papel assim fantástico, um papel que pode direcionar muitas empresas para um lugar muito bacana, né? sim. Até porque eu vejo que existe um mundo novo aí depois dessa pandemia. E as pessoas precisam olhar para o que realmente é essencial, Sim. né? E outra questão legal, você falando dessa hierarquia e de olhar para a família primeiro, para a mãe. Então, é todo um padrão, né, de construção aí, de relacionamentos e de questões que, às vezes, empresas familiares misturam, né, muito aí os papéis, misturam-se o lugar da pessoa, a questão de um ter um conhecimento que o outro não tem. Então, existem várias questões a serem observadas dentro de uma empresa quando você também vai trazer numa empresa familiar as pessoas da sua família para trabalhar junto, né? Então, não é a mesma hierarquia da casa que você utiliza na empresa também. Então, tem essas possibilidades, não quer dizer que também as pessoas que vieram antes são as que têm que ter os papéis ou os cargos ou o que for mais importantes, entre aspas, na empresa, né? Mas existe também outros fatores que vão levar uma pessoa a também poder ocupar, né, um lugar diferente do da família na empresa, né? Então, também é algo que eu gosto de observar, né, quando a gente vai trabalhar com o organizacional, né? E o papel da mãe é fundamental, né, na empresa também. Você observar quais foram aí os acontecimentos também, né, nessa família. Tem muitos acontecimentos pontuais, até algumas coisas que as pessoas não imaginam que pode influenciar esse olhar da pessoa dentro da empresa, né? Por exemplo, um distanciamento que houve em algum momento. Oi? Oi, Dani. Você pausou para mim aqui, mas agora tá bom. Voltou? Voltou. Então, tem Ah, alguns acontecimentos e algumas situações nas famílias que também refletem momentos, né, da vida das famílias que também trazem um reflexo depois para como a pessoa vai encarar, né, o seu trabalho, o seu modo de se relacionar também com as pessoas dentro da empresa, né? sim, as questões, Dani, as questões de irmãos, elas são muito, dentro da empresa, elas são muito fortes. Se o casal sofreu um tipo de aborto, né, um irmão teve, o aborto ele pode provocar situações sérias dentro da empresa. Um irmão que morreu mais cedo
eu já tive a oportunidade de ver irmãos com problemas dentro da empresa porque perdeu um outro irmão e ele não conseguia se encontrar, se completar. Então, se ele não se completa na vida, consequentemente, ele também leva essa dor para dentro da empresa. É tudo muito interessante. É tudo muito sutil, muitas vezes. É por isso que eu digo que, assim, através da constelação familiar, você vai encontrar a causa, você vai encontrar o que é que está acontecendo ali, qual foi a situação, né? São essas situações em relação à falta algo, e você precisa, o que está faltando? Então, quando está ali dentro da empresa, a empresa está, né, com dificuldade, existe alguma coisa que está fora de ordem e que você pode olhar e completar, né? Depois, quando você faz a constelação, é algo que muitas vezes você não sabe. A empresa está ali, quando eu digo que também essa questão em relação a funcionário, a colocar o funcionário para fora, assim, do nada, ou sem um motivo aparente, sem um motivo que justifique, os outros funcionários sentem a falta. E aí a empresa começa a ter dificuldades. E é importante que esse funcionário saia, né, saia de... Geralmente esses vínculos, eles são relacionamentos que acabam sendo quebrados e acabam ficando mágoas, né? Muitas vezes ficam mágoas. E precisam essas mágoas ser tiradas, porque reflete no seu outro emprego lá na frente. Exatamente. Entendeu? Você não vai completo, você não vai bem, você não fechou Não, algo, né, em paz, né? Porque eu acho sim, que primeira questão você tem que estar em paz com você, você tem que estar em equilíbrio, você tem que sentir que você deu o seu melhor e que você recebeu também de acordo, né, com o que foi possível. Então, acho que é importante olhar isso e as pessoas precisam também olhar para os dois lados, né? Precisam olhar para o que está acontecendo. Eu acho que esse conversar, esse buscar o equilíbrio, buscar reconhecer esses acordos, né? Porque a gente também faz acordos. Então, precisa também estar alinhado, né? Porque isso a gente também observa muito na constelação, estar alinhado com o que foi proposto, com o que você se propôs, e isso também tem muito a ver com a sua vida, né? Se você está alinhado com o que você se propôs para você e para sua vida e para as suas realizações também, né? Também sim, traz esse equilíbrio e você conseguir encontrar essa e estar satisfatório, né? Para o que você está sim. doando e o que você está recebendo, né? O que você está trocando aí na empresa, né? Eu gosto de contar histórias práticas. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu em relação a gente está aqui falando da hierarquia. Como advogada, chegou uma pessoa, né, empresária, muito chateada porque o funcionário tinha colocado, eu tinha colocado eles na justiça, né, acionado a justiça. Uma empresa que tinha fechado, porque eram duas sócias e elas fechou a empresa e foi para outra cidade, e essa pessoa que estava no lugar de gerente acionou a justiça. Daí elas chegaram no escritório muito chateadas, porque, poxa, olha, a gente deu tudo para ele, a gente dava chave, ele era o gerente, a gente fazia tudo por ele. Esse tudo, cadê a ordem, né? Aí, então, quando elas vieram, e aí eu disse, vocês querem olhar para essa história, essa situação, através da constelação familiar, elas perceberam, Dani, que elas inconscientemente, por muita consideração e pela habilidade dele também, elas colocaram ele de igual para igual. Cadê a hierarquia? Ele se sentia igual a elas.
Então, quando fechou a empresa, ele disse, cadê a minha parte? Porque eu também sou igual. Tá entendendo? Então, conduziu, elas chegaram no escritório bem impactadas, assim, bem chateadas, justamente se sentindo extremamente magoadas mesmo. Então, sim, quando elas perceberam que foram elas que deu causa que ele buscasse a justiça, elas voltaram e disseram, eu quero fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo e eu quero falar com ele. Então, assim, ali ela resolveu o problema delas, né? E a sim, dele também. Foi muito bacana olhar para eles. Volta aí aquele relacionamento do amor, né? Porque existe amor nessas trocas. sim, E eles puderam se reconciliar e está tudo bem com isso. Então, é disso, exatamente. né? E é trazer essa Inconscientemente. consciência, né? Porque às vezes, até mesmo por essa questão aí do amor, né, que a gente tem, um reconhecimento que você coloca na pessoa e de repente você não percebe isso, né? Que na verdade tá causando essa desordem, né? Então, é trazer para consciência mesmo, né? Algo que a pessoa não percebe, né? Que legal. É muito bom. Esses casos práticos mesmo, como você falou, traz muita Muita clareza, né? luz, sim, muita luz, porque não é você dar demais, é você dar o lugar certo da pessoa, né? É Sim, você dar o lugar certo. Eu aqui sou patroa, você é o gerente, então existe essa hierarquia e essa sim, ordem ela precisa ser respeitada. Se sim. você, né, conduz dessa forma, tá tudo certo, tá tudo Ai, certo. É legal. muito interessante e é muito Sim, sutil. E é muito muito. bacana ver que exatamente me olhar assim, poxa, eu estou a serviço da vida, seja da advocacia, né? Seja lá ali na constelação, porque quando você diz traz para a consciência, Dani, traz para a consciência de que eu vou fazer diferente com meus próximos funcionários. Sim, Porque você vê também, você sente que as pessoas nasceram para ser empresárias. Aquelas duas pessoas, elas nasceram para ser empresárias. É muito interessante isso. que legal. Me veio outra história bem interessante em relação essa hierarquia, essa ordem no relacionamento de casal, né? No Sim, relacionamento de casal, porque você também pode perceber que tem muitas empresas, né, que chamam empresas familiares. No relacionamento de casal, eu sempre olho, existem casais que colocam a empresa e eles prosperam ali tem uma troca equilibrada empresarial muito bacana, né? Muito interessante. Eles vão adiante. Tem esse lado feminino e esse lado masculino que eles se encontram e precisam ser sim, levados em consideração. Certa vez, uma pessoa me procurou porque como mulher, né? Ah, eu quero separar. Não, eu não quero separar. Ela disse, eu não quero separar, mas ele quer separar de mim, mas ele quer me deixar na empresa e me pagar R$ 1.000 por mês. Aí eu disse, mas por que eu não estou entendendo por que está acontecendo essa separação, né? Se ele te deixou, quer te deixar, então existe um vínculo. E daí, existe um vínculo aí. Aí eu disse, tem quanto tempo que vocês estão juntos? Ela disse 5 anos. Eu falei, vocês construíram o que juntos? Ela disse, a gente construiu já uma empresa, a gente já tem uma casa, a gente tem 2 carros e a gente tem 4 funcionários. E por uma briga, né, deles dois, não, eu vou separar de você, mas você vai continuar na empresa, eu vou te pagar R$ 1.000. E ela disse, não, então eu tenho direitos. Como advogada, ela foi me procurar para ver os direitos dela. sim. E ela dizia assim, e aí eu perguntei, mas você ainda ama essa pessoa, esse seu marido? E na verdade, eles não casaram, estavam ainda vivendo em comunhão parcial de bens, né? Comunhão. É, Aí ela disse, eu gosto muito dele, mas ele disse que não me quer mais.
E aí eu disse, então tá, então me dê o celular, então me dê o contato dele, eu vou ligar para ele e ele vem cá, né? E aí ele veio. Eu disse, olha, tá acontecendo isso. A sua mulher disse que você quer separar, mas por que tá acontecendo isso e tal? Eu falei, você quer olhar? Aí eu disse para ele, eu disse, olha, daqui, como consteladora, eu vejo que vocês têm sucesso empresarial. Eu fui falando com ele, vocês começaram juntos, aconteceu, né? Vocês já têm uma empresa, tem 4 funcionários, ela trabalha junto com você. Se ela Sim, fosse realmente, não fosse significativa, você tinha colocado ela para fora. Mas por que você quer colocar? Você sabe que ela tem direito à metade e tal. E quando eu disse, faz o seguinte, vamos olhar para essa história, para a situação através de uma constelação familiar, ele disse, vamos. Desse jeito. Aí eu marquei uma semana depois. sim, Uma semana depois, eu disse, é o tempo de eles realmente saberem se eles querem olhar para essa história através da constelação. Eu lembro que era uma quarta-feira de tarde, 2 horas da tarde. Quando eu cheguei lá do almoço, os dois já estavam. olha, Dani, e aí eu comecei conduzindo a constelação dele, né? Então, na constelação dele, ele percebeu que ele estava repetindo o padrão do pai dele. Aquilo que ele rejeitava no pai, menosprezava a mãe, ele queria menosprezar a esposa dele, a pessoa que estava ali com ele. Ele conseguiu perceber, e ela ali olhando, né? E daí, quando acabou a constelação, bastou isso, e aí né, eu vi que já tinha o suficiente, ele já tinha visto o suficiente. sim. Daí, eu disse, agora a batata quente está assando na sua mão. Eu falei desse jeito, que a batata quente está assando na sua mão. Aí ele disse, mas por que você só conduziu a minha constelação? Eu falei, porque só você precisava olhar para esse problema, ele é seu. Sim. Eu conto essa história com muita gratidão, porque eles se reconciliaram, a empresa deles está aí com muitos funcionários, muito, acho que hoje triplicados, eles estão com uma filhinha linda, e é disso que se trata a constelação, Que né? legal. Nossa, que lindo, que lindo. Eu Pois imagino é, que o quanto é gratificante mesmo, né? Porque realmente ainda existe algumas questões que a gente não imagina que pode estar afetando a empresa e como isso realmente é, né? Algo que pois é, também está causando, porque a pessoa está olhando para algum lugar que na verdade ela não está inteira, ela também não está fazendo o que é dela, né? Ela não está construindo de repente algo dela ali, né? Está realmente olhando para algum outro lugar. Que legal, muito pois bom. é. E eu vi agora só incluindo aí até juntando com a questão da hierarquia, mas você até já falou um pouquinho nas tuas falas sobre estar a serviço da vida, né? Que também é algo que o Bert fala muito presente, né, dentro das empresas, até a questão da empresa ter uma alma, né? A Sim, empresa ela tem também nessa construção, quando você vai olhar quem deu a ideia, quem está colaborando para aquilo, de onde você recebeu aquele conhecimento, tudo isso faz parte dessa alma, né? Dessa construção, desse negócio, desse sonho, dessa realização, que é essa realização pessoal também. Por isso que ele fala, né? Que nós estamos a serviço da vida, mas também temos a nossa parte que é esse êxito na vida, esse êxito na profissão, essa realização pessoal também, porque vem da nossa construção, né? Então, esse estar a serviço da vida é de toda essa construção de alma, né? De toda essa construção de algo muito maior, né, do que a gente imagina que seja só agora um sonho meu, né? Que eu sim, é, é,
idealizei que eu tive um insight agora, mas não, na verdade, quando você olha, é algo muito maior, né? Então, eu não sei essa Sim. questão do estar a serviço também da vida para você. O que te traz, assim, também de ensinamento e de alguns questionamentos também, se você quiser falar um pouquinho mais. Dani, é tão interessante. É, eu abri, olha, eu quero ler, porque eu achei isso Pode muito ler. bacana. Servir com amor, nesse livro de Bert hoje. Ele disse, Deixa eu só ele diz pegar. o seguinte, e ele aqui, ele traduz para mim, nosso trabalho serve a outras pessoas. Trabalhamos a maior parte da nossa vida. Para quem trabalhamos? Trabalhamos para nós e para outros a serviço a serviço da vida, da nossa e da sua. O que quer dizer isso? Nós estamos a serviço realmente da nossa vida e da vida de muitas outras pessoas. E quando eu trago esses exemplos práticos, exemplos reais que a constelação me mostra, eu gosto muito da constelação, porque ela é feita dentro de uma realidade, ela traz uma realidade para a gente fantástica, de uma forma muito simples, muito sutil. E me fez ver que eu estava a serviço da vida de muitas pessoas através da advocacia e agora mais ainda através das constelações e agora mais ainda, porque a constelação ela trata de, e Bert diz o seguinte, as ordens é muito mais importante do que o amor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu estiver em ordem, se eu estiver no meu lugar como filha, se eu estiver no meu lugar como advogada, se eu estiver no meu lugar como consteladora, o amor aí pode chegar. Enquanto a gente não estiver, enquanto você não estiver no seu lugar, você não consegue muitas vezes ter essa plenitude que ele fala muitas vezes, né, da constelação. Esse contemplar, eu falo disso porque esse momento que a gente está vivendo agora, lógico que dá medo. Eu sou humana, mas ao Sim, mesmo tempo me faz ver que é um medo real, ao mesmo tempo que é um medo que diz assim, o Covid-19 também está a serviço da vida de muita gente. sim. E faz a gente olhar, né, para tudo com muito significado. E voltando para a sua pergunta em relação a eu servir a vida, eu digo que a constelação também mostra, assim, por que é que eu fiz direito, por que foi que eu fui buscar as constelações familiares. Eu fiz direito, nós temos uma missão nesta vida, eu acredito que nós todos temos essa missão, e nós estamos a serviço aí. Quando a gente encontra a missão, a gente sabe por que nós estamos servindo, né? Então, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é advogar. Eu amo olhar para as pessoas e dizer, poxa, eu sou facilitadora de um caminho que você pode encontrar ali de uma vida mais plena, mais saudável, em relação à sua empresa, seja em relação à empresa, constelação, Dani, né? Você também é consteladora, Sim, mostra dá esse viés para a gente, de dizer assim, eu posso constelar dentro da escola, eu posso constelar, né? A partir do direito, eu posso constelar as empresas, eu posso constelar o que vir para mim. O cliente que me procurar, eu estou a serviço dele e ele está a meu serviço. Por quê? Porque precisa-se de um equilíbrio de troca. A ordem importante também, é uma outra ordem importante em todos os nossos relacionamentos, é a ordem de troca. Você me procura como advogada, eu preciso, né, da troca. Você precisa me pagar por isso. Você me procura sim, como consteladora, você precisa me pagar. E tem que ser um preço
que seja justo, que na verdade você não precisa cobrar mais do que você, né, acredita que você merece, e ele não Sim, precisa te pagar menos. E nesse livro, Bert diz o seguinte: o que você sente? Eu digo assim porque eu me encontrei aqui. E foi muito bacana, é isso que eu digo para as pessoas. O que você sente quando você cobra menos do que você acha que você merece? Você acha que a pessoa volta lá e te procurar? Você acha isso? Ele faz essa pergunta. Lógico que não. sim, Existe um desequilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e tomar nos relacionamentos todos, seja dentro da empresa, seja no seu relacionamento de casal, que tem sim, um fator assim importantíssimo dentro do relacionamento de casal, né? sim. Seja na empresa. Gente, eu preciso parar aqui para agradecer meus colegas advogados que estão entrando, doutor Santos, Deusângela, que bacana, muito bem-vindos vocês, muito obrigada. Se vocês quiserem perguntar algo, né, Dani? Isso, pode ficar à vontade também para Pessoal colocar aqui, perguntas que a gente vai respondendo aqui, tá? Também estou vendo pois algumas é, pessoas aqui, muito obrigada, alguns amigos pois aqui, é. obrigada. E Então, só uma questão que você falou ali também, desse equilíbrio de troca e da questão do quando você sente que não recebeu, né, o suficiente ou que de repente tem algum desequilíbrio aí, também eu acredito que existe a forma como você olha também para o dinheiro, né? O sim, dinheiro também está a serviço da vida, né? sim, Então, quando você recebe, quando você vai cobrar por um serviço, quando você vai receber esse dinheiro, você percebe que isso é um movimento para a vida, porque você já se colocou nesse lugar de estar a serviço da vida, então você também vai utilizar desse dinheiro. E eu lembro que a gente conversou, né, sobre isso também. E eu gostei muito da frase que você tinha me falado lá também, que importa até mais o que você vai fazer com o dinheiro do que quando você recebe ele, mas o que você vai fazer com ele, né? Então é algo também que nós precisamos olhar aí com também mais carinho, né? Mais para o dinheiro, né? Para o que você está recebendo e de que forma você vai utilizar, né? O dinheiro, se está a serviço da vida também, né? Porque se estar a serviço da vida é que o Bert fala é porque a vida é em primeiro, né? Lugar. Sem a sim. vida, sem estarmos aqui vivos, sem termos as pessoas vivas, sem estarmos inteiros, não existe todo esse sistema. Não é possível que aconteça toda esse movimento, né? Então, é realmente nós olharmos primeiro para a questão da vida, de estarmos vivos, né? Do essencial, como você falou também no início, né? Então, tanto hierarquia, quanto dinheiro, quanto empresa, é primeiramente olhar para estar a serviço da vida, né? É muito interessante, Dani. Você já leu esse livro, você não disse, né? Porque Esse não. também esse livro, o dinheiro está a serviço, né? O dinheiro está a serviço, exatamente. Aí ele diz aqui, ele diz, o dinheiro é algo espiritual, o dinheiro é vida. Sem dinheiro, ninguém pode sobreviver em nossa sociedade. O dinheiro nos permite continuar vivos. Então, uma coisa não existe sem a outra, né? Sim. Aí ele diz, gente, Bert Hellinger é lindo, né? Eu sou apaixonada por ele. Eu digo assim, como disse, eu não digo que ele faleceu né, em setembro de Setembro. 2019, mas para mim ele continua vivo. Então, assim, para mim ele é vivo. Esse minha paixão. E aí ele diz assim, e aí, você lembra da frase que eu te falei? Eu disse, Dani, olha onde ela está, que eu digo, eu li em algum lugar. Gente, é muito embaixo. Falando desse equilíbrio, que ele diz exatamente onde, no Se item quiser aqui, ler, o dinheiro pode está a ler. serviço da vida. É só um parágrafo, foi do que eu
reproduzindo o que eu te falei ontem. Sim. Eu disse, eu não sei onde é que isso está, mas olha, o equilíbrio entre o dar e o tomar sustenta e conserva um relacionamento. Lá onde o equilíbrio falha, perdemos algo. Isso. Entendeu? Então, assim, o que que acontece com isso? E quando eu fui falar, e posso dizer assim, Bert Hellinger diz que muita gente não sabe, não sabe, né? Não é Bert Hellinger, você pode reparar que muitas pessoas não sabem administrar o dinheiro. E eu tive muita dificuldade, eu vou falar porque, assim, Flávia, o nome do livro, História de Sucesso na Empresa e no Trabalho, de Bert Hellinger. Quando a gente recebe muito da vida, quando a gente recebe muito, e eu posso falar por mim, Dani, eu recebi demais. Eu recebi demais. E quando você recebe demais, o que é que você acha? Que você tem que dar demais. Então, você tem que dar demais, é tudo demais. E o demais para as constelações é demais, né? Não tem um lugar. Sim. E o demais na constelação, então sobra, né? O demais na constelação sobra. Doris perguntou o número a página 105 e 106 desse livro, em relação ao dinheiro. Então, eu pude perceber através da constelação porque era a minha dificuldade. Porque eu tenho uma família linda. Eu recebi demais da minha família, muito amor, eu tive demais. Então, a minha compensação era o quê? Era dar demais para os outros. E a constelação me trouxe de volta. Não, né? Calma, não é assim. Entendeu? E aí, quando você encontra esse eixo, você consegue olhar com muito mais clareza para tudo. Sim, sim. E inclusive, até já vendo o próximo passo que a gente quer fazer também aí antes de encerrarmos também, né? Que passa rápido a hora, mas só para já comentar com as pessoas, isso a gente também vai fazer um momento de parar um pouquinho, olhar para o nosso. Assim. Como está o equilíbrio na nossa vida aí, na questão, olhando para a vida, olhando para o profissional, olhando para o dinheiro, de repente. Como foram o nosso equilíbrio no dar, no tomar, aí, por onde nós passamos, né? E também como fechamos algumas coisas, como foi. Eu acho que às vezes a gente a gente precisa sobreviver, vai indo no automático, que a gente não tem esse momento também de parar e de repente refletir e equilibrar algumas coisas ainda. É possível, né? Através do nosso olhar e do nosso consciência mesmo sobre isso, né? Então, a gente vai fazer uma meditação agora no final, bem rápida também sobre isso. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Rafaela também. Obrigada. Ela entrou agora. Então, eu acredito que nós estamos nesse momento de reflexão, né? Essa pandemia nos trouxe isso, nos trouxe para esse movimento de clareza. Eu posso dizer que, lógico, com todo respeito a essa doença, aos mortos, a tudo isso, eu peguei muito esse momento para mim e tem sido muito importante. Essa parada, assim, sabe? Tem sido bem interessante. Dr. Sanderson Rodrigues aqui, ele escreveu, eu posso comentar, Dani? Pode. O dinheiro é uma divindade. Se aprendemos ser seu Senhor, temos a bênção de com ele ajudar pessoas necessitadas que nos cercam. Eu gostaria de falar algo sobre a ajuda. A gente tem só 8 minutos, tá? Tá, então assim, só são 2 minutos, assim, porque a ordens da ajuda, muitas vezes, as pessoas que a gente ajuda e aquilo que muitas vezes a gente dá o mais, elas não entendem essa ajuda.
É por isso que hoje eu me reservo muito em relação a essa questão de ajuda. A pessoa precisa pedir, porque ela não entende. E muitas vezes, quando a gente acredita que a gente está ajudando, a gente está tirando da pessoa, muitas vezes, a dignidade dela, de olhar para aquela situação, para aquela dificuldade dela. Isso eu Sim. aprendi, né? Esse é um dos princípios das constelações, as ordens da ajuda de Bert Hellinger, né, Dani? Então, Exatamente. Numa empresa não é diferente também, né? Quando você, de repente, desequilibra também, né? Sai da hierarquia, causa também um desequilíbrio nesse sentido, né? Mesma coisa. exatamente, porque você se sente maior quando você dá, né? Sim, A intenção, acho que o fundamento maior das constelações é esse equilíbrio, é nós sim, encontrarmos o nosso equilíbrio, né? exato. Sim. Então, acho que a gente precisa aí fazer vamos fazer esse mergulho um pouquinho, essa meditação também. E se não acaba o nosso tempo, né, amiga? A gente queria ficar muito mais aqui, mas temos Sim. também, né, essas limitações, né? E esse tempo também. Então, vamos. é, Então, é um momento assim rápido também para a gente se olhar, né? Nos olharmos e olhar aí É para muito essa história. rápido, né? É. Então, eu vou pedir só para vocês tomarem aí também uma respiração profunda. Faz um puxa o ar profundo, segura um pouquinho, solta. Se quiser, fechando o olho um pouco também, pode fechar os olhos. E pode ir olhando para você, para a sua vida, o seu trabalho, a missão, os sonhos e para os lugares que você já passou, que contribuíram para seu crescimento, para as empresas, para as escolas, para as pessoas que te ensinaram algo, que te mostraram algo de valioso também. Vai fazendo esse resgate, que também é uma forma de agradecimento. Uma forma de observar também de que forma você foi construindo essa sua missão e a sua profissão, de repente, ou as mudanças que ocorreram no caminho, que também são formas de crescimento, de aperfeiçoamento. E qual a sensação que você tem de olhar para isso, de olhar para a sua caminhada e a sua história profissional e pessoal. Se dentro desse equilíbrio você sente que tem algo que esteja em dívida, seja às vezes um movimento de agradecer pelo que você recebeu em algum lugar, ou também de reconhecimento de algo. E se você percebe que pode fazer diferente no momento,
e de alguma coisa que antes pode ter sido um incômodo ou ter te trazido algum desequilíbrio também. Pode olhar para isso. Se você quiser, pode falar eu reconheço ou eu agradeço ou muito obrigada. Existem várias formas de equilibrarmos algo, de colocarmos algo no lugar para que fiquemos mais leves. Você pode também falar eu mereço e eu recebo tudo o que a vida tem de melhor para me dar. E eu equilibro. Eu recebo, eu mereço, eu equilibro. Pode abrir os olhos, bem devagar. Gratidão. E obrigada. Eu agradeço também a todos. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode nos escrever, né, amiga? Aqui pelas nossas redes sociais. E também nós podemos disponibilizar essa meditação e algum. A gente tem também aí alguns textos, né, dos livros e algumas reflexões que também podemos passar para vocês, né? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Se quiser falar. Obrigada, Dani. Depois dessa meditação, agradeço todas as pessoas aqui que entraram, assim, foi muito bacana. Eu agradeço demais o seu convite, tá? Estamos juntas aí nesse movimento para o mais a serviço da vida, da minha Isso vida, mesmo. da nossa vida e da vida de muitos. Muito obrigada. Isso. Ai, exato. Muito obrigada. E continuamos juntos aí. Você vai E a salvar essa todos live, também. né? Oi? Vai salvar? Vai Sim, salvar? vamos deixar salva também a live para que se alguém também queira dar mais uma olhada ou indicar para alguém, pode ficar à vontade também para repassar aí, que a gente está à disposição também, né, para as pessoas que depois quiserem tirar alguma dúvida ou conhecer melhor também, né, amiga? Podem ficar Sim. à vontade para entrar em contato. Ok. Então, uma boa noite a todos e fiquem bem. E Boa muito noite, obrigada. Dani. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até.